Efésios é conhecido como a rainha de todas as cartas. É uma das cartas mais belas do apóstolo Paulo. E as cartas de Paulo, ele tem uma característica que Paulo, ele enfatiza a doutrina no começo das cartas e depois ele vai para a parte prática. Geralmente, quando você pegar uma carta de Paulo, você talvez vai errar muito pouco se você pensar assim: a metade da carta, a primeira metade é doutrina, a segunda metade é prática. Na parte doutrinária, ele vai aplicar a prática também, e na parte prática, ele vai falar de doutrina também. Mas, de uma forma geral, a primeira metade da carta é doutrina e a segunda metade da carta é prática. E isso acontece também aqui em Efésios. Ele passa pelos 3 primeiros capítulos e ele vem trazendo um arcabouço doutrinário muito importante. E ele vai pegar essa doutrina que ele ensinou e vai aplicar na prática. E isso é importante. De cara, antes mesmo da gente entrar no texto, isso é importante porque mostra como você aprender da doutrina de Cristo é importante para a sua vida. Porque nós vivemos períodos, sobretudo depois da década de 70, que as pessoas diziam assim: olha, não precisa estudar doutrina, basta o amor, basta a prática, não tem que estudar doutrina é para seminarista, doutrina é para pastor. Não, porque uma doutrina errada gera uma prática errada. Você pode ter um coração muito voluntarioso, ser uma pessoa muito dedicada à obra, ser uma pessoa que coloca o seu coração para fazer, mas se você não estiver no caminho certo, você vai estar com um coração voluntarioso, muito desejoso, se colocando à disposição, mas para um caminho errado. E o que importa é o caminho certo. Então Paulo sempre faz isso, ele sempre aplica a prática com base na doutrina que ele ensinou. Ele sempre primeiro ensina a doutrina para depois ensinar a prática. Então, de cara, a própria formação das cartas de Paulo, ela dizia assim: olha, você precisa investir no seu crescimento espiritual. Você precisa investir em você conhecer mais a Cristo. E aqui no capítulo 4, Paulo vai dar uma ênfase muito forte naquilo que ele ensinou e como isso se comporta na prática, no fato de você usar o seu entendimento, a sua mente, o seu conhecimento, as suas forças para mudar a sua mente. E mudando a sua mente, você vai ter uma nova conduta. De forma que o resumo do capítulo 4, se eu fosse resumir o capítulo 4 em uma frase, seria: a importância da unidade e do crescimento da igreja, a importância da unidade e do crescimento da igreja através da edificação mútua. Olha, a igreja ela vai crescer em maturidade, a igreja ela vai crescer em unidade a partir do momento que você tiver edificação mútua uns aos outros, do amor uns pelos outros e do amadurecimento espiritual, vivendo em santidade e renovação de mente. Paulo dá 3 comos: edificação mútua, amor uns aos outros e amadurecimento espiritual. E para que essas 3 coisas possam acontecer, ele diz que eu preciso viver em santidade e renovando a minha mente. Então, isso, de uma forma geral, é o que ele vai falar no capítulo 4. Se eu tivesse que resumir isso numa grande ideia, eu acho que está aparecendo aqui para você, e não sei se para quem está online também, se puder colocar na telazinha de quem está online. A grande ideia, se você ficar com isso na sua cabeça, você já está entendendo muito daquilo que Paulo está falando no capítulo 4. Ele diz, se fosse resumir isso numa ideia: o povo de Deus, você é povo de Deus, se você entregou o seu coração a Cristo, então você é povo de Deus. O povo de Deus deve viver em união, servindo uns aos outros em amor e mostrando ao mundo uma conduta piedosa. Esse é o resumo. Se você guardar isso no seu coração, você pegou a ideia central do que Paulo está ensinando no capítulo 4. Vamos repetir junto? Eu não gosto muito desse negócio de repetir junto, não. Fale isso para quem está do seu lado, fale isso para quem está. Eu não gosto muito disso, não. Mas como um recurso pedagógico, para isso ficar na nossa mente, vamos repetir juntos, vamos ler juntos. 1, 2, 3, já. O povo de Deus deve viver em união, servindo uns aos outros em amor e mostrando ao mundo uma conduta piedosa.
esse é o resumo, essa é a grande ideia do capítulo 4. Ele vai discorrer, ele vai ensinar várias coisas apontando exatamente para essa grande ideia. Quando você olha os 3 primeiros capítulos, abra comigo aí no capítulo 1. Veja comigo aí o capítulo 1. Dá um contexto geral aqui, até chegar no capítulo 4. Qual é a prática, no que é que está apoiada a prática do que o apóstolo Paulo está falando? No capítulo 1, Paulo vai enfatizar as bênçãos espirituais em Cristo, aquilo que você recebeu em Cristo e a sua eleição divina. Ele vai destacar a soberania de Deus e o propósito redentor dele em Jesus Cristo. Veja o que ele fala no capítulo 1, nos versos 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Paulo começa dizendo, olha, você, crente em Cristo Jesus, povo de Deus, você já é. Você não vai ser, não. Não é no futuro, não é quando você morrer. Não, hoje, agora. Nesse momento, você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí ele continua. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, ele vai aumentar um pouco isso no capítulo 2, quando ele vai dizer que você é salvo pela graça. Não é pelas suas obras, é pela graça. Antes da fundação do mundo, você nem existia, você não tinha feito absolutamente nada. Deus disse, eu vou salvar a Eutânia. Eu quero salvar Rogério. Eu quero salvar Suelton. Eu quero salvar Aldo. Por livre vontade do Senhor. Só que essa escolha, essa salvação, ela tem um objetivo. Já no começo, Paulo diz, olha, você foi escolhido nele tem um objetivo. Por que você foi escolhido? Foi para você ser vitorioso. Foi para você, sei lá, tá pulando de alegria, dando chute em cadeira, tá caindo, tá não sei o quê. Não. Você foi escolhido e foi salvo com um propósito muito específico. E o apóstolo Paulo diz, versículo 4, foi escolhido nele para sermos adotados, versículo 4, antes da fundação dele, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha, você foi escolhido e foi salvo para você ser santo e irrepreensível. Guarde isso na sua cabeça, a gente vai já voltar nisso do capítulo 4. Aí ele vai continuando, chega no capítulo 2, capítulo 1, ele enfatizou as bênçãos espirituais, a eleição divina, e a maior de todas as bênçãos que você poderia receber na terra, você já recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você não recebesse mais absolutamente nada de Deus nessa vida, você já teria sido muito abençoado. Você já teria motivos para agradecer a Deus todos os dias, porque você foi salvo de uma condenação eterna. Só que aí ele diz, olha, você foi abençoado com toda sorte de bênçãos, só que dentro na sua cabeça, isso não vem de você. Isso é um dom gratuito de Deus. Veja no capítulo 2, ele vai destacar aqui a salvação pela graça. Veja o versículo 1, capítulo 2, versículo 1, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vai dizer, olha, você estava morto. Você não tem razão alguma para se gloriar e para ter vaidade porque você é salvo, porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Capítulo 1, você recebeu todas as bênçãos, você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. O Senhor lhe escolheu para ser santo e irrepreensível, e no capítulo 2 ele diz, agora isso veio do Senhor. Você estava morto, isso foi dado pelo Senhor. No verso 4 e verso 5, ele diz, mas Deus, você estava morto, mas Deus, eu e você estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não é porque você é bom, não é porque você vem para o culto, não é porque você dá dízimo, não é porque você faz e acontece, não é porque você é bom, não é por causa disso, mas foi por causa do grande amor com que Ele nos amou. A salvação começa nele e volta para Ele. Foi por causa do amor dele. Aí Paulo diz, olha, essa grande salvação é por causa do grande amor com que ele nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí Paulo vai desenvolvendo mais isso. Você recebeu todas as sortes de bênçãos espirituais,
Você foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Você tem um propósito de ser santo e irrepreensível. Aí no capítulo 3 ele vai revelar, ele vai dizer, olha, eu vou falar de um grande mistério, porque isso no passado parece que veio só para os judeus. Só que não era só para os judeus, nunca foi só para os judeus, em nenhum momento da Bíblia foi só para os judeus, era para todo mundo. Porque quando Deus abençoa Abraão, Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só a família dele, todas as famílias. Você vê ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus levantando pessoas de outras nações. É assim com Raabe, lá em Canaã. É assim com Ruth, a moabita. É assim com Jó, que não era israelita. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não tinha Bíblia. Jó não tinha nação de Israel. Jó não tinha revelação especial. A salvação, a palavra de Deus, a salvação, o Senhor, ele sempre veio para todos. E aqui no capítulo 3 ele vai mostrar esse mistério que Deus fazendo um único povo, quebrando a barreira e trazendo um detalhe que estava escondido lá no Antigo Testamento e que não era algo muito claro, que era Cristo habitando em nós. Era uma verdade que está lá desde o Éden, porque lá no Éden, quando Deus criou o homem, estava lá Adão e Eva. O que é que a Bíblia diz que Deus fazia toda viração da tarde? Deus descia e estava lá com o homem, ou seja, o Senhor estava no meio do seu povo. Afinal, Adão e Eva eram o povo de Deus naquele momento. Deus estava no meio do seu povo. Quando o povo peca, quando o povo se distancia do Senhor, que o Senhor dá a lei, o Senhor manda lá a arca da aliança, manda o tabernáculo fica no meio do arraial. E o Senhor se manifestava lá no Santo dos Santos, no meio do seu povo. Quando ele faz uma aliança com Jeremias, ele diz, olha, eu vou tirar, lá em Jeremias, a nova aliança, eu vou tirar um coração de pedra que vocês têm, e vou dar um coração de carne, a minha lei vai habitar no coração de vocês. Só que isso não estava muito claro. E aqui Paulo vai dizer, olha, existia um mistério. Veja o capítulo 3, no verso 17, ele diz, assim, pela fé, habite Cristo no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Você recebeu toda a sorte de bênçãos espirituais, você foi eleito antes da fundação do mundo, a salvação foi pela graça, única e exclusivamente pelo amor que o Senhor nos amou, fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis, sendo colocados em um único povo, e isso é possível porque Cristo habita no meio de nós. Não é por nossas forças, não é de qualquer jeito, é porque Cristo habita no meio de nós, e ele continua no verso 18, dizendo, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Vocês já pararam para ver como o apóstolo, ele parece que traz uma contradição aqui? Ele diz assim, olha, eu oro, isso aqui ele está orando, tá? Ele está dizendo que está orando por isso. Eu estou orando para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Eu estou orando para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, não tem como conhecer. Eu sei que não tem como você conhecer todo o amor de Cristo, mas mesmo assim eu oro para que você conheça todo o amor de Cristo. É como se eu dissesse assim para você, olha, estude a palavra de Deus, se relacione com o Senhor, busque com todas as suas forças conhecer mais e mais o Senhor, mas você nunca vai conhecer o bastante. Por mais que você se esforce, você nunca vai conhecer o bastante. E quanto mais você conhecer, mais você vai entender que você não conhece. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, eu estou orando para que vocês conheçam tudo, para que, veja o versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí no final Paulo diz, eu estou orando para que o próprio Deus, toda a plenitude, daquele que tem todo o universo na palma da sua mão, esse Deus, não é um pedaço desse Deus, ele não está dizendo, eu estou orando para que um pedaço desse Deus habite em vocês. Eu estou orando para que apenas uma fração desse Deus habite em vocês. Não, eu oro para que a plenitude,
todo esse Deus, que é absolutamente incompreensível, eu oro para que esse Deus, ele habite plenamente no coração de vocês. Como se isso não fosse o bastante, ele termina dizendo, e Deus ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele pediu para que Deus habitasse completamente no coração do crente, e ele está dizendo que Deus ainda é capaz de fazer algo ainda maior do que isso, que já é incompreensível para a nossa mente. Então, esse é o arcabouço doutrinário que Paulo está ensinando. Essa é a primeira parte doutrinária da carta, e quando ele chega no capítulo 4, toda essa doutrina vai apontar para essa grande ideia. O povo de Deus, se tudo isso é verdade, se você de fato foi salvo, desde antes da fundação do mundo, se o Senhor habita ricamente no seu coração, se a plenitude do Senhor está em nossas vidas, e Paulo vai dizer, olha, se tudo isso for verdade, então o povo de Deus deve viver em união, servindo uns aos outros em amor e mostrando ao mundo uma conduta piedosa. Pergunta, você tem como saber se Deus está habitando plenamente dentro de uma pessoa? Você não tem um medidor, você aponta assim para a pessoa e diz, olha, pronto, Eltânia aqui está com 99% de Deus. Então, apontei para Flávio, não, Flávio está com 80% de Deus, fulano está com tantos por cento. Você não tem como medir essas coisas que Paulo falou no capítulo 1, 2 e 3. São coisas que estão no mundo espiritual, é a sua vida espiritual. Você não tem como medir, você não tem como olhar para uma pessoa e dizer, rapaz, fulano está cheio do Espírito. Você não tem, olhando assim, você não tem. Só que do capítulo 4 para frente, Paulo vai dizer, se tudo isso que a gente não tem como medir, não tem como ver, for verdade, isso vai trazer agora ações externas. Vão trazer evidências externas. Aí já no capítulo 4, ele traz umas evidências externas de forma mais abrangente. Quais são essas evidências externas que ele está falando no capítulo 4? De que tudo isso que ele falou nos 3 primeiros capítulos é verdade na vida do crente. Vai viver em união, vai servir uns aos outros, vai mostrar ao mundo uma vida piedosa de uma forma mais geral. Aí no capítulo 5, ele é como se ele estivesse pegando agora um microcosmos. No capítulo 4, ele dá de uma forma geral, aí no capítulo 5, ele diz, não, agora, espera aí, isso é verdade? Ser verdade de uma forma geral já é bem difícil. Agora, marido, tudo isso é verdade, marido, você se sacrifica pela sua esposa? Se isso é verdade, esposa, você é submissa ao seu marido? Se tudo isso é verdade, pai, você provoca o seu filho à ira? Filhos, vocês obedecem aos seus pais? Patrões, vocês tratam bem aos seus escravos? Escravos, vocês servem aos seus patrões como ao Senhor? Porque se tudo isso for verdade, essas evidências externas vão aparecer. Aí veja aqui no capítulo 4, eu dividi aqui, para não ficar muito longe, a gente não vai ler todo o capítulo, tá? Senão ficaria muito longo. Mas eu dividi aqui o capítulo 4 em 4 partes. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos que vão sustentar essa grande ideia aqui. O povo de Deus deve viver em união, servindo uns aos outros em amor e mostrando ao mundo uma conduta piedosa. A primeira parte vai aqui dos versos 1 até o verso 6, aonde o apóstolo Paulo vai exortar a unidade. Ele vai dizer, se toda essa verdade doutrinária que eu acabei de ensinar, se Cristo habita no coração de vocês, se a plenitude do Senhor está na vida, se vocês são salvos, então vocês vão viver em união. Paulo exorta a unidade na fé e no espírito, enfatizando a importância de 4 coisas: a humildade, a mansidão, paciência e amor entre os crentes, como um só corpo e unidos pela mesma fé, pelo mesmo batismo, pelo mesmo Deus Pai. Veja comigo o verso 1, 2 e 3, ele diz assim, por isso, veja, quando alguém começa uma frase assim, por isso, talvez algumas Bíblias tenham, portanto, algumas vão ter, visto que, então o que é que ele está fazendo? Ele está pegando algo que ele falou no passado e está trazendo uma consequência. Então, se tudo isso que eu falei é verdade, por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Então, se Cristo habita no coração de vocês, se
se vocês não estão mais mortos nos seus delitos e pecados, se vocês têm uma nova natureza, então vivam de uma maneira digna no Senhor. E qual é essa maneira digna do Senhor? Ele vai falar nos versos 2 e 3. Essa maneira digna, veja, fazendo tudo, verso 2, com toda a humildade e mansidão. Seja humilde, coloque o outro à sua frente, coloque a vontade de Deus acima da sua vontade, a vontade do outro à sua frente, e seja humilde, seja manso. Não seja aquela pessoa que diz assim, não, por cima dos meus direitos ninguém passa, é meu direito e pronto, eu bato o pé, fulano teve, eu também tenho que ter. Seja manso. E é interessante que humildade e mansidão não eram, humildade e mansidão, nessa época, não eram virtudes, eram defeitos. Dentro do Império Romano, humildade e mansidão eram defeitos. E aí, você lembra de Jesus? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo diz, olha, uma vida digna no Senhor, uma vida humilde, de mansidão. Ele fala mais, fazendo mansidão com longanimidade, pavio longo, tenha paciência, ande mais uma milha. Vai ter pessoas que Deus vai colocar na sua vida que é só para testar a sua paciência. E Deus não vai tirar essa pessoa. Vai ficar lá e você vai orar e Deus vai dizer, não, meu filho, minha filha, é para você ter paciência mesmo. É para você tentar testar a sua paciência. É para que você seja paciente. Tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com as coisas. Tenha paciência, coloque diante do Senhor longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Veja, ele está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo, olha, dentro da igreja, dentro dos irmãos, dentro dos santos, vai ter gente que vai ser difícil de suportar, mas suporte. Suporte uns aos outros em amor. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a primeira característica que o apóstolo Paulo coloca de toda essa verdade que Cristo habita, diz, olha, vocês vão viver unidos. Vão viver unidos. Agora, essa união aqui, se você continuar lendo todo o texto, essa união não tem a ver, não, então quer dizer que o fulano tem um pensamento completamente diferente do meu, de repente, não. Quando você vai ler, ele vai dizer, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual está sobre todo, age por meio de todos e está sobre todos. O principal de tudo que Paulo está dizendo é união doutrinária. Você tem que estar unido com as pessoas sobre aquilo que é o arcabouço central da fé cristã. Vocês têm que concordar, vocês têm que viver unidos. Vão ter pessoas que vão pensar em algumas coisas diferentes, vão. A Bíblia não é muito clara, sei lá, se a igreja vai passar ou não pela tribulação. Vai ter gente que diz que vai, tem gente que diz que não vai. O importante, o que é importante disso? O importante é que o Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja. Se a igreja vai passar ou não, aí vai depender da linha doutrinária, como você está lendo e tal. Mas uma coisa é verdade, o Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja. Paulo diz, olha, um só fé, um só batismo, um só Deus. E ele enfatiza isso depois do verso do 7 até o 16, que é uma segunda parte. Se nessa primeira parte ele falou sobre a unidade, veja, o povo de Deus deve viver em união. Ele exorta sobre unidade. Ele exorta que dentro da unidade vai haver diversidade. Dos versos 7 até o verso 16, ele vai falar da diversidade dos dons espirituais. Veja comigo aqui o verso 12. Verso 12, capítulo 4, verso 12. Ele diz, olha, por que Deus deu os dons? Por que Deus trouxe dons para a sua igreja? Para que a igreja fique madura, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa aperfeiçoar uns aos outros. Veja o versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, a finalidade dos dons. E os dons fazem com que eu e você sejamos mais maduros. Veja o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. E Paulo fala, vai ter vários dons. Esses dons vão contribuir para que você seja uma pessoa mais madura, servindo uns aos outros até que você chegue à plena maturidade. Aí qual é a plena maturidade que ele fala? É quando você se torna igual a Cristo. Quando é que você vai se tornar igual a Cristo? Vai ser aqui, nessa terra? Vai ser em algum momento entre o seu nascimento e a sua morte? Não vai ser. Você só vai se tornar igual a Cristo quando o que é mortal se revestir de imortalidade. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Só nesse momento você vai ter um corpo igual de Cristo. Até lá, você vai ser uma obra em construção. Você vai estar sempre em construção. Vai ter sempre aquela placazinha, desculpe o transtorno, mas estamos em obra. Vai ser assim a nossa vida. E é importante que você saiba isso quando você tem a expectativa do outro. Porque às vezes eu espero que o outro seja uma pessoa perfeita. Eu estou conversando com a Eutânia, estou esperando que a Eutânia tenha atitudes perfeitas. E eu esqueço que a Eutânia é uma pessoa, assim como eu, que tem os seus defeitos, que vai precisar melhorar algumas coisas, e que essas coisas só vão melhorar no final, assim como eu. Então, me ajuda a regular as expectativas. Sabendo que o Senhor está trabalhando em nossos corações, existe uma diversidade de dons. Vai ter um que vai servir, vai ter um que vai ensinar, vai ter outro que vai cantar, vai ter outro que vai receber lá fora, vai ter um que vai trabalhar com crianças. Cada um servindo. E Paulo diz, olha, não existe dons melhores do que outros. Não, tudo precisa funcionar junto, para que o corpo possa crescer. Porque senão você fica igual aqueles camaradas de academia que faz atividade física só para os membros superiores e a perna fica raquítica, magrinha. Ou então faz atividade física só para um braço, aí fica o outro braço pequeno. Fica um negócio, não fica legal. Todo o corpo tem que crescer junto. Veja, se toda aquela verdade, se o Espírito Santo habita em nós, se você não está mais morto nos seus delitos e pecados, se você é uma nova criatura, se você é abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais, se toda aquela parte inicial doutrinária for verdade, vai apontar para características externas. Dentro dessas características externas, Paulo vai estar dizendo, você vai conseguir viver em unidade, pessoas que pensam até diferente de você, e você vai servir uns aos outros através dos dons que Deus lhe deu. Todos os crentes têm dons. Não existe um único crente que não tenha um dom. De repente você não sabe muito bem como é que você pode servir, procure os líderes da igreja, que essas pessoas podem lhe ajudar a como você pode servir. Aí Paulo chega para uma parte agora, mas ele chega numa conclusão um pouco mais intelectual, quando ele chega dos versos 17 até o verso 24. Ele falou sobre viver em união, falou sobre servir uns aos outros. Aí ele vai trazer agora uma consequência de Cristo estar habitando em nós. Ele já falou disso quando ele escreveu aos Coríntios, ele falou disso quando ele escreveu aos Romanos, e mais uma vez ele fala disso daqui, dos versos 17 até o verso 24, quando ele faz uma exortação à renovação da nossa mente, nossa cabeça, nosso juízo, exortação à renovação da mente e o abandono das práticas pecaminosas do passado, vivendo em santidade e retidão, conforme a nova natureza que recebemos em Cristo. Veja no capítulo 4, no verso 17, ele diz, e isso, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, juízo, cabeça, na ideia. O argumento de Paulo vai dizer, olha, aquilo que está no seu juízo, na sua ideia, no seu pensamento, isso vai se transformar em uma atitude prática. Então a batalha mais difícil que você tem para vencer é a batalha da mente. Se você consegue vencer a batalha da mente, o seu corpo vai conseguir vencer outras batalhas. Mas a batalha da mente, porque na batalha da mente está você agora aí pensando, querendo se concentrar na mensagem, pensando em outra coisa, e lá vai, e de repente a mensagem está incomodando o seu coração, e o nosso coração pecaminoso começa a colocar barreiras, não, mas isso não é assim, eu não concordo, e não sei o que, tal, na mente. Às vezes o camarada está quietinho lá, você não está bem calmo, mas a mente da pessoa está lá fervilhando, pegando fogo.
A batalha da mente. Paulo está dizendo aqui no verso 17, ele diz, olha, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele continua dizendo no versículo 18, tendo o entendimento, mais uma vez, cabeça, juízo, tendo o entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância, mais uma vez, ignorância, falta de gnoses, do conhecimento, ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então Paulo está dizendo, olha, a mente, você precisa mudar a sua mente, você precisa pensar de forma diferente que o gentio pensa. De repente você não pode pensar como o gentio, como o ímpio lá fora pensa e diz, não, porque eu sou assim mesmo e pronto. Eu explodo e depois que eu explodo eu fico tranquilo. Você pode ficar tranquilo, mas você machucou um bocado de gente, não é? Você não pode mais pensar desse jeito. Quando a Bíblia fala do amor, de você agir, o amor bíblico ele não é egocêntrico, não é você. O amor bíblico ele é outrocêntrico, é no outro. E Paulo diz, olha, você tem que renovar a sua mente. Ele escreveu isso aos romanos, quando ele diz, irmãos, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Mude a mente de vocês. Mude. Quando ele escreve aos coríntios, ele diz assim, olha, vocês, essas coisas eu falei para pessoas que são maduras, mas vocês não são maduros. Vocês não têm a mente de Cristo. Ele termina o capítulo 2 dizendo, olha, porque nós temos a mente de Cristo. Ele está falando, aquele que é salvo tem a mente de Cristo. E aí depois ele diz, mas eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Tive que falar a vocês como pessoas carnais, pessoas imaturas, pessoas que ainda têm a mente, a forma de pensar como as pessoas lá fora pensam. A renovação da mente, ele fala. E essa renovação da mente vai trazer uma renovação da conduta. Veja, versículo 22, no verso 17 ele já disse, não vivam mais como os gentios, tem uma conduta diferente. Lembra lá no capítulo 1, quando ele disse, olha, você foi salvo, você foi eleito, você foi chamado para viver em santidade e em uma vida irrepreensível. Ele já estava falando da conduta. Aí aqui ele vai de forma mais específica dizendo, não vivam mais como os gentios vivem. No versículo 22, ele diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Abandone a forma de viver antiga. Isso não é correto. E é interessante, nós falamos isso hoje de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, como nós somos facilmente influenciados para o erro, né? Rapidamente nós somos influenciados para fazer o que é errado. Esses dias aí lançou um filme novo da Barbie, não foi? É Barbie para tudo quanto é lado, é ou não é? É rosa para tudo quanto é lado, é Barbie para tudo. Quando lançou o filme, tem um grupo nosso de colegas que eu disse assim, olha, daqui a uns dias vai aparecer um culto da Barbie. Escuta o que eu estou dizendo. Daqui a uns dias, dito e feito, essa semana tem uma igreja ali, pintou as luminárias da igreja que mudava, tudo de rosa, e culto de Barbie, dizendo para todo mundo vir de rosa para a igreja. O erro, ele influencia muito rápido, é muito rápido para influenciar, basta aparecer numa novela, basta aparecer no Instagram, aí as pessoas estão repetindo, estão achando legal, porque na novela foi assim, porque o cicrano disse assim. Hoje de manhã na escola bíblica, aí teve um irmão que disse, não, porque lá quando a mulher adúltera, quando compareceu lá diante de Jesus, aí o marido dela estava lá, e o camarada que traiu também estava lá, e eles não fizeram nada, e estava falando disso com uma certeza de que como aquilo tivesse acontecido. Por quê? Porque ele viu na novela. A Bíblia não diz isso, que o marido estava lá, que não diz isso, mas ele estava falando com absoluta certeza. Por quê? Porque ele viu na novela. Não viu no texto bíblico. Então, às vezes, o erro, ele influencia muito fácil. Aí quando Paulo fala, você tem que renovar a sua mente, não viva mais segundo a velha. Isso você não faz assim. Não é assim que você faz. Não é um botão que você vai chegar em casa agora e vai apertar e vai dizer, a partir de agora, eu matei o velho Flávio. Buf! Aí apertou o botão lá. Não é assim. Não.
Não, agora a forma de pensar antiga de Genilson, eu vou desligar, só desligando esse interruptor aqui. Aí desliga lá, puxa da tomada. Não é assim. Isso envolve esforço. Por isso que é tão difícil a gente manter constância, sobretudo quando você precisa estudar a palavra de Deus. Nós vivemos dias, sobretudo, mais uma vez voltando aqui à época depois dos anos 70, onde se enfatizou muito as emoções, as experiências, e aí nós queremos viver de experiências, é ou não é? Queremos viver de eventos e tal, porque isso mexe, isso é legal, isso não traz uma responsabilidade tão grande de mudança para o seu coração. Mas quando diz assim, olha, você vai ter que se debruçar para ler a palavra de Deus, você não vai entender, você vai ter que ler uma vez, duas vezes, vai ter que procurar ajuda, vai ter que sair da sua casa, vem para a igreja, vai estudar, não vai entender, vai ter dúvidas, de repente vão ter dúvidas que você não vai conseguir tirar, as outras pessoas também não vão conseguir tirar, isso vai fazer você refletir sobre aquilo, pensar dói, não é fácil, e nós não gostamos da dor, nós tentamos fugir da dor, e uma das maiores dores é a dor do pensar, porque ele confronta. Só para não falar dos outros, falar da gente mesmo. Quer ver? Na nossa reunião de homens, no sábado, que o pastor Neto teve aqui, foi legal, não foi? Tinha uns 40, 50 homens aqui, não tinha? Mais ou menos? 30 e poucos, né? Uma volta aqui, bacana. Foi legal? Foi bacana, não foi? Na quinta-feira, na reunião regular dos homens. Vocês acham que tinha mais de 10? Quantos? 7. Por quê? Por que a pessoa vem para o evento? Mas porque para a constância não vai? Por que é o evento? Por que só o evento? Por que não participa da constância? Porque a constância vai lhe desafiar. A constância vai mexer com coisas que você não gostaria que fossem mexidas. O evento não, o evento é legal, vai ter o lanche, vai ter não sei o que e tal, e é bacana, e a gente tem que fazer mesmo, porque isso anima o nosso coração. Mas a constância é muito mais importante. E aí quando Paulo fala, vocês precisam mudar a mente de vocês. Vocês precisam mudar, vocês não podem mais viver como viviam antigamente. Isso envolve esforço todos os dias. A sua vitória de hoje não garante a sua vitória de amanhã. Se você faz 50 dias que eu leio a Bíblia de forma ininterrupta, amém, meu irmão, você precisa ler hoje também. Se você não ler hoje, vai ser uma derrota hoje. Você precisa ler hoje, você precisa orar a Deus hoje. Ele continua, aqui ele vai falar da renovação da mente, aí dos versos 25 até o 32, para a gente terminar, ele chega no final de tudo isso, que é a conduta cristã. Ele vai dizer, olha, se você vive em união, se você está servindo uns aos outros, se você renovou a sua mente de uma forma natural, o mundo, lá fora, as pessoas do mundo vão ver uma conduta diferente em você. Veja, aqui dos versos 25 até o 32, vai falar especificamente sobre exortações sobre a conduta cristã. Como você falar a verdade, evitar a ira pecaminosa. Ele fala aqui, veja versículo 26, não, a partir do versículo 25, ele diz assim, por isso, deixando a mentira, mais uma vez, ele começa por isso, é uma consequência da renovação da mente. Se você tem a mente de Cristo, se você tem uma nova natureza, aí ele diz, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja que ele vai dizer assim, ele vai ter uma sequência que ele vai dizer assim, não faça isso por causa disso. Ele diz, ele tem um não, porque só é completo, a ação só é completa, se as três coisas forem verdade. Não é só não fazer isso, é não fazer isso e fazer isso por esse motivo. Aí, de fato, você está revelando a mente de Cristo. Aí ele diz, deixando de falar a mentira. Então, o que é o não fazer? Não mentir. Mas, além de não mentir, o que é que eu tenho que fazer? Que cada um fale a verdade com o seu próximo. E qual é a razão que eu tenho que falar a verdade para o meu próximo? Porque somos membros do mesmo corpo. Voltando para a ideia central de unidade. É um único corpo. Aí ele diz, fiquem irados. Veja que é uma ordem, inclusive. Fiquem irados, mas não pequem. Existe uma ira que é uma ira justa.
Você está irado contra o pecado. O problema é que o que você faz com a sua ira. Geralmente o que nós fazemos com a nossa ira não reflete a justiça de Deus. Por isso que Paulo diz, você deve de fato ficar irado, você tem que ficar revoltado de fato com as coisas que esse mundo coloca, mas não peque por causa disso. Não peque. Então, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, nem deem lugar ao diabo. Ele dá a ordem. Não fazer, não pecar. O que fazer? Fique irado. Por quê? Para que vocês fiquem irados e não pequem, para que, de repente, essa raiz de amargura vai acumulando no seu coração. Às vezes, eu já escutei pessoas dizendo que não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, tipo, não, eu posso ficar irado até meia-noite. Então, até meia-noite eu posso ficar irado. Aí depois eu tenho que pedir perdão. Aí fica segurando ali, né? Geralmente marido e mulher, né? Quando briga, aí passa o dia irado, não sei o quê, aí olha assim um para o outro. A Bíblia diz que não deixa o sol se pôr sobre nossa ira, né? Aí vai lá, aí faz as pazes. Mas a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não deve acumular. Não deixe essas coisas acumular no seu coração, porque senão isso vai criar uma raiz no seu coração. Vai criar uma raiz de amargura. Não deixe o sol se pôr. Resolva os problemas de forma rápida. Não fique esperando, não fique com aquela ideia, não, o tempo resolve. O tempo cria uma raiz de amargura no seu coração. Aí ele continua o versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Não roube mais. Antes, trabalhe. Pelo contrário, trabalhe. Não fazer, não roube. O que é que você tem que fazer agora? Trabalhar. E por que você tem que trabalhar? Para ficar rico, comprar uma casa na praia, desfrutar de tudo do bom e do melhor. Qual é o motivo teológico e bíblico para você trabalhar? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. De repente você achava que o que você tem é seu. Não é. O que você tem, Deus lhe deu para que você abençoe vidas. Obviamente, de forma mais direta, da sua família, por obviedade. Você vai abençoar a sua família, seu esposo, seu marido, seus filhos, proporcionando coisas para ele que possam fazer com que eles se aproximem mais do Senhor. Mas você também tem que abençoar os necessitados. E esse é o motivo teológico e bíblico porque Paulo está dizendo que você deve trabalhar. Não roube, trabalhe, se esforce, fazendo o que é bom para você ter com que ajudar os outros. Ele diz mais, não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Não sai da sua boca palavras torpes. A gente sempre olha esse texto apenas como palavrão, né? É palavrão também, mas não só palavrão, mas também palavras mentirosas, palavras enganosas, palavras dissimuladas. Não sai da sua boca palavras torpes, não. Mas o que é que você tem que fazer? Unicamente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade e transmitindo graça aos ouvintes. Na nossa boca, o que sai da nossa boca tem que edificar, ser necessário e transmitir graça. Isso é o que tem que sair da nossa boca. Isso aqui se aplica a todas as áreas. É aqui na igreja, quando você está falando com seu irmão. É lá no seu trabalho, quando você está trabalhando, de repente você é um vendedor. Você vai estar conversando com o cliente. Como é que você pode transmitir graça? Como é que você pode falar o que é bom? Como que você pode falar algo que seja necessário? Basta que você não minta para ele. Basta que você seja um vendedor honesto. Basta que você lá no seu trabalho seja um funcionário honesto, correto, sem milindres. Aí você está fazendo o que é necessário. Você está transmitindo graça pelo seu comportamento. Aí ele vai trazer uma série, olha, não entristeçam o Espírito Santo. E é interessante que quando ele fala não entristeçam, está imediatamente depois de não sair palavras torpes da sua boca. Não entristeçam o Espírito Santo. Ele faz, esse capítulo 4, ele é consequência de tudo aquilo que Paulo ensinou. E se a gente pudesse resumir nessa grande ideia, o povo de Deus deve viver em união, servindo uns aos outros em amor e mostrando ao mundo uma conduta piedosa. Uma conduta piedosa que o mundo olha para mim e para você, tem a ver com você viver em união na igreja, servir uns aos outros em amor, ter uma mente renovada, a mente de Cristo, e ter uma conduta diferente da conduta das pessoas lá fora. É isso que Paulo está ensinando aqui no capítulo 4, e no capítulo 5 ele vai aplicar isso especificamente para uma família. Esposo, mulher, filhos, patrão, escravo. Vai aplicar especificamente para uma família. E se eu parasse a mensagem aqui,
talvez essa mensagem fosse extremamente legalista. Porque eu passei vários momentos dizendo assim para você: olha, você não deve fazer e você deve. Você não deve e você deve. Então, de repente, seria uma mensagem extremamente legalista. Apenas uma mensagem de padrões morais elevados. E que eu e você não conseguimos atingir esses padrões morais elevados pelas nossas próprias forças. Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês como esse padrão que o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você devemos viver foi o padrão que Cristo viveu. Cristo viveu em unidade, servindo uns aos outros, com uma conduta diferente, com a mente do Senhor. Tem alguns textos, eu queria, para a gente finalizar, ler esses textos com vocês, vai estar aparecendo aqui na tela. Primeiro texto, 1 de Pedro 2, 22, vai mostrar que Cristo, lembra que ele começa dizendo: olha, vivam uma vida digna no Senhor. Cristo, ele foi o nosso exemplo, porque ele viveu de forma digna. Pedro, quando escreve em 1 Pedro 2, 22, vamos ler juntos comigo? 1, 2, 3, diz: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Cristo foi aquele que viveu sem pecados. Quando o apóstolo Paulo diz: olha, vivam de uma maneira digna, ele está dizendo: vivam a vida que Cristo viveu. Olhem para Cristo. Não só isso, ele fala aqui que uma vida digna é uma vida de mansidão, é uma vida de humildade. Quando diz lá em Mateus 11, 29, vai estar aparecendo aqui, Mateus 11, 29, vamos ler juntos mais uma vez. 1, 2, 3, diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se eu apenas dissesse para você: faça isso, isso é uma mensagem extremamente legalista. Lembra que eu falei já várias mensagens, eu falo que a Bíblia está contando uma história, a história de como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. E o personagem principal dessa história é Cristo. E toda a Bíblia aponta para Cristo. Não de uma forma diferente, esse texto ele aponta para Cristo. Ele está mostrando, quando Paulo diz: olha, vivam de maneira humilde e mansa, Paulo está dizendo: vivam da maneira que Cristo viveu. Ele viveu essa vida por você. Só que Paulo diz mais: vivam em união, a igreja tem que viver em união, é um corpo, e esse corpo tem uma cabeça, e a cabeça é que dá o direcionamento para esse corpo. E quem é essa cabeça? Cristo. Veja comigo aqui, vai estar aparecendo Colossenses 1,18, diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e ele é a cabeça de todo o corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha ele a preeminência. Ele é o cabeça desse. Se você quer viver em união, você tem que estar debaixo dessa cabeça. Você só consegue viver em união se você estiver debaixo da cabeça da igreja, que é Cristo. Não tem como viver de forma diferente. Paulo fala aqui que os dons vão levar com que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo, a uma plena maturidade no Senhor, ficarmos parecidos com Cristo. E o próprio Cristo, veja comigo aqui Colossenses, vai estar aparecendo aqui Colossenses 1,15, quando Paulo, falando de Cristo, ele diz assim, leiam comigo, 1, 2, 3, ele é a cabeça do Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra quando na aula da saudade, os apóstolos chegam: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus diz: rapaz, quem me vê a mim, vê o Pai, eu estou aqui. Então ele é o modelo perfeito. E para finalizar, Cristo, ele teve uma conduta correta, ele colocou o direito dos outros à frente do próprio direito dele, e ele permitiu que eu e você pudéssemos viver essa vida. Veja comigo aqui em Isaías, capítulo 53, vai estar aparecendo aqui o versículo 5. Ele morreu pelos nossos pecados, permitindo que tudo isso possa ser real em nossas vidas. Leiam comigo, Isaías 53, 5, diz assim: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é a imagem de Deus invisível. Eu e você, se tudo que Paulo falou é verdade, então o povo de Deus vai viver em união, vai servir uns aos outros em amor e vai mostrar para o mundo uma conduta piedosa. Amém? Vamos orar.